dom do entendimento. Que é chamado também dom da inteligência. Por que eu quis pescar? Porque a definição dele é muito parecida com um pouco com o dom de ciência, né? Tem algumas nuances semelhantes. Senão eu ia dar apenas a definição de ciência e ficar confuso, né? Uhum. Tem semelhanças e tem algumas nuances diferentes. Vai falar assim, ó. O dom do entendimento é um hábito sobrenatural infundido por Deus. Depois eu simplifico o que é aqui, certo? Com a graça santificante, pela qual a inteligência do homem, sob a ação do Espírito Santo, se faz apta para uma penetrante intuição. Novamente, que é intuição, né? Uhum. É das coisas reveladas e também das naturais. O que isso quer dizer? Que nesse dom do entendimento, da inteligência, a pessoa fica com uma sensibilidade mais aguçada para perceber a ação de Deus mais dócil, tanto naquilo que é sobrenatural, nas inspirações de Deus, seja na vida de oração, na liturgia, nas outras coisas, mas também em coisas naturais. Por exemplo, em coisas do seu estudo, em descobertas científicas, em coisas do seu dia a dia. Às vezes, por exemplo, esse dom, quem tinha muito, era o próprio São... ele tinha muito o dom da piedade, mas também esse dom, né? Ao contemplar um lobo, ao contemplar um animal, ver nas coisas naturais algo muito profundo de Deus. Era isso que São Francisco tinha. São Francisco de Assis. Uhum. Que hoje trazem muito para o ecologismo, que não é nada disso. Era algo no nível alto aqui, entendeu? Sim. Não era o naturalismo. O naturalismo é você colocar tudo como se fosse algo material que não transcende para o eterno. Quando São Francisco, por exemplo, via o lobo e dizia assim, você não vai incomodar mais o povo dessa vila, vai embora, né? Não incomode, o lobo obedece a ele, isso é o quê? Ele entende que o lobo não é uma ameaça, que ele faz parte da criação e aquele lobo também entende que ali existe alguém que... Não entende porque ele tem inteligência igual ao ser humano, não. Mas ali ele se submete. Mas porque São Francisco ali tem o dom do entendimento. Ele vê nas coisas naturais, no animal, no mineral, na pedra, nas coisas mais simples, ele percebe a graduação e o ensinar de Deus. Uhum. Santa Idelgalda tinha muito isso. Tem um santo, por exemplo, que fez isso, Santo Antônio de Pádua. Ele pregou para os peixes, né? E os peixes foram ouvir Santo Antônio. E ficaram tudo... Alguns vão dizer que isso é mentira. Claro que não é. Isso foi um fato concreto, né? Santo Antônio de Pádua pregando para os peixes. Eu tenho as obras completas dele lá em casa e fala muito claro sobre isso nas histórias dele, né? Santo Antônio de Pádua. Tem outro santo que as pessoas estavam comendo lá. As pessoas não, os ratos. Você é um homem ou um rato? Era um rato mesmo. Comendo as comidas das criancinhas, né, dos órfãos. E aquele homem, com um profundo entendimento do que é o animal, do que é o ser humano, do que é cada coisa no seu devido lugar, ele falou o seguinte para os ratos: olha aí, saiam daqui, deixem de ser mal criados. Essa comida das crianças, vão embora e não voltem. Aí os ratos todos saíram e foram embora. E deixaram as comidas para quem? Para as crianças. Osés, isso pode? Claro, é um santo, né? Que tinha um dom profundo, elevadíssimo no entendimento. Ele sabia ver nas coisas mais simples a ação de Deus, mas também ele via nas coisas mais simples uma intervenção do mal querendo atrapalhar. Aqueles ratos estavam atrapalhando que as crianças pudessem se alimentar bem, podiam ser envenenadas pela questão dos ratos, né? Então, nas coisas mais simples do dia a dia, por exemplo, Santa Maria Madalena de Pazzi, ela tinha esse dom do entendimento. Ela entrava pelas flores, né? Pelo jardim, e dizia assim, só que isso aqui a gente não entende, a gente fica escandalizado, viu? Porque esse dom aqui a gente geralmente não exerce. Uhum. Ela dizia assim, se calem. Ela era doida igual o doido que tem hoje que fala com as plantas? Não. Porque ela diz assim, vocês estão mostrando a minha ingratidão para com Deus, porque a vossa beleza canta a glória de Deus. Caraca. Gente, isso aqui é santidade. Com certeza. Ou seja, ela entendia nas coisas mais naturais aquilo que fala de Deus. Isso aqui é muito profundo. Que é o entendimento, certo? Certo. Caraca, eu fiquei
Muito... Estarrecido. Né? Não, rapaz. Por isso que era bem pescado, né? A pescaria foi boa dele, viu? Valeu a pena. O próximo dom que a gente vai falar é sobre a sabedoria, o dom da sabedoria. Só fazendo um parêntese aqui, você que está ouvindo aí o programa Paróquia Viva, estamos recebendo o Osés Oliveira, né, que é membro aqui da nossa paróquia, né, da nossa comunidade paroquial, mas também prega em outras comunidades, né, e ele está aqui falando conosco sobre os dons do Espírito Santo. Já falamos sobre alguns. Você que está acompanhando aí, permaneça ligado, conectado conosco na Rádio TV Web Liberdade e Rádio Terra FM 106,9, que ainda está no ar. Acredito que logo em breve vai estar saindo, mas por enquanto a gente permanece aqui. Próximo dom. É o dom da sabedoria. Pronto, esse é o dom é o mais que se confunde mais com o carisma da sabedoria, isso, né? Isso, que é bem diferente, totalmente diferente. O dom da sabedoria, que é esse mais alto, né? Ele indica esse ter sabor nas coisas de Deus. Ele está muito ligado à virtude teologal da caridade. Você consegue se alimentar daquilo que é dado para você. Como? É o quê? Bolacha, creme crack, bolo? Não. É daquilo que Deus te dá. Por exemplo, Deus permite um sofrimento. Você conseguir conectar ali o que Deus tem para te alimentar e te amadurecer e te fazer crescer espiritualmente ali. Pelo dom da sabedoria. Você consegue aprender, crescer com aquelas coisas. Você vai para a missa. Você sai dali como se você tivesse, de fato, saído de um banquete espiritual profundo. Você vai para uma pregação, você volta ali alimentado. Você vai para um retiro, você vai para a conversa com um amigo. Ou seja, você vai, a partir do seu dia a dia, das coisas mais naturais e também das coisas mais piedosas, você consegue retirar o mais profundo delas e se nutrir delas. Não é alguém que vai para uma missa e volta com raiva de alguém que está desafinado, o padre que fez uma homilia meio desengonçada, ou o som que estava ruim. Não, é alguém que ele consegue apagar essas coisas que estão um desastre e ele pega o melhor dali e se alimenta. Ou seja, a sabedoria, como ela está ligada à caridade, ele consegue desconsiderar aquilo que está desligado da caridade. Não, deixa para lá aquilo que é ruim, aquilo que é destrutivo, aquilo que é impiedoso, aquilo que só vai... Então eu não vou ligar, por exemplo, eu chego e vejo um exemplo, uma irmã que está me pedindo esmola e ela quer me enganar. E eu percebo que ela quer me enganar e eu tenho o dom da sabedoria. Mas eu digo, não, essa irmã... Ela é muito carente, ela mente, mas no fundo da alma dela ela tem sede da verdade. Você consegue perceber pela caridade, pela sabedoria, algo mais profundo. Uhum. É alguém que consegue enxergar por trás do lixão das coisas algo mais profundo e se alimentar. E quando a coisa já não é lixão, já é um tesouro, é que a pessoa sai mais alimentada ainda. Ela pega um livro que alguém... leria assim, por exemplo, pegaria um livro desse. Aí, ó, que livro legal. Aí ia ler 50 páginas. Ela pega um parágrafo e ela lê, meu Deus, o que é isso? E ela chora, ou nem chora, e ela fica ali, ela consegue meditar o dia todinho com um parágrafo e tirar aquilo para a vida dela o dia inteiro. Ou seja, é alguém que consegue penetrar os mistérios mais profundos nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso aqui é algo que a gente até gagueja para explicar, porque a gente é difícil encontrar um homem sábio. De Deus, é uma graça de Deus muito grande. Muito forte. Não é um homem inteligente, não é isso. Alguém pode ter um nível de QI máximo e não ter nenhuma sabedoria. Às vezes você encontra senhoras que são semi-analfabetas e elas têm uma sabedoria. Você às vezes pode até encontrar crianças, ou então adolescentes ou jovens, que podem já ter sido visitados com esse dom. Então é algo que não está ligado ao nível de informações, conhecimentos, tempo de igreja. É algo que ultrapassa isso. Como é dom de Deus, ultrapassa tudo isso, né?
Por isso acima que de todas as coisas, e como é um dom de Deus, ele pode acontecer a qualquer momento, para qualquer pessoa, né? Por isso que fala o Evangelho. Deus, ele esconde essas coisas. Quando ele fala aqui, ó, aos sábios e entendidos, esses sábios que têm esse dom da sabedoria? Não. Esses sábios os sábios inteligentes de informação. Mas não tem a sabedoria de Deus. Mas não tem a sabedoria de Deus, né? Então esse sábio que Jesus usa aqui é outro tipo de sábio, que é um falso sábio. Mas essa sabedoria, quando alguém é sábio, as pessoas querem estar perto dela, porque além da pessoa se alimentar, ela consegue alimentar os outros. Mesmo sem ela falar, entendeu? Uhum. As posturas dela já são sábias. Ela, poxa vida, essa pessoa, o jeito dela se comportar com a reação que ela teve, me evangelizou, me constrangeu. Eu não agiria assim, eu tinha dado um murro naquela pessoa. Ou seja, a sabedoria, ela vai sendo encarnada na pessoa, não nas palavras, no que a pessoa é. Por meio do testemunho vivo. Isso. Né? Vai ter palavra de sabedoria? Vai. Mas a pessoa em si, ela se tornou sábia. Ela é um poço de sabedoria. Que ela é alimentada e alimenta os outros, né? Muito bem, programa Paróquia Viva, tem mais algum dom? Eu acho que já foi o quinto ou sexto já, né? Não, já foram foi todos. Então pronto. Perdoe aí a quantidade, né? O lapso. Mas é isso. Oséias, a gente falou desses dons e a gente já está finalizando esse nosso momento, mas eu queria que você pudesse falar assim, da profundidade bíblica de tudo isso, né? Você citou o exemplo citou aí a passagem de Isaías, onde a gente encontra esses 7 dons, mas é a própria promessa de Deus, né? Que ele viria derramar o Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai ter o momento do Evangelho. Mas e se sobre os dons do Espírito Santo, qual é a fundamentação bíblica que a gente pode encontrar sobre isso, Oséias? Pronto. Os dons do Espírito Santo, a gente poderia ver lá nas leituras de ontem, né? É uma grande da Vigília Pascal. Sim. É uma grande fundamentação para isso, onde vai falar sobre esses dons. E o profeta Joel vai falar que no final dos tempos vai vir um espírito de sabedoria. Aliás, vai vir um espírito do Senhor no último dia. E os jovens, aí ele vai focar muito na questão dos carismas. Ele já vai focar mais nos carismas. O profeta Ezequiel vai focar mais nos dons, mais o dom para uma vida de santidade. Para a questão de ganhar músculos, carne. Aqui é uma linguagem mística para falar também dos dons do Espírito Santo, que vai nos dar músculos espirituais, ossos fortes, um espírito novo. Porque às vezes a gente pode procurar na Bíblia só palavras exatas, né? Mas os santos padres sempre viam a questão da tipologia. O que é a tipologia? Você pega um texto bíblico e você vê nas entrelinhas implícita algo mais profundo, né? Por exemplo, o próprio Jesus faz isso na passagem de ontem. Daquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Aí fala o Evangelho. Ele falava do Espírito. O rio ali era o Espírito Santo. Não é uma linguagem simbólica profunda? Sim, com certeza. Então, acerca dos dons também, às vezes os dons são manifestados como em Atos. É o fogo. Às vezes, no meio do povo de Deus, existia uma coluna de fogo no deserto que ia acompanhando. Ali era um símbolo do Espírito. Oséias, me permita vento, né? fazer uma colocação aqui, Oséias. Você falou sobre as leituras de ontem, eu também celebrei a vigília ontem, lá no Bangu 2. A leitura da carta, se não me engano, aos Romanos, vai dizer que, o próprio São Paulo vai dizer que o Senhor o Espírito Santo vai nos ajudar o que pedir e como pedir. Não é isso? Está lá no texto aos Romanos, não lembro exatamente qual é a citação. É Romanos 8. Isso é um pouco do dom da sabedoria, ou algum dos dons do Espírito Santo tem essa capacidade de saber o que pedir e como pedir a Deus? Esse é
é um carisma de oração. É um carisma. Não é um dom do Espírito Santo. Que é um dom, mas não um dom de santificação, né? Entre esses 7. Sim. Embora nos santifique. Porque sem oração a gente não vai ser santo, Sim. né? Uhum. Então, aqui é muito profundo, até há um debate entre o pessoal mais tradicional e os carismáticos, né? Se aqui está falando do dom de línguas ou não, gemidos inefáveis, né? Sim. Mas é mais profundo do que o dom de línguas aí. Na verdade, está falando de um dom de oração, onde o Espírito Santo vai nos ensinar a ter uma intimidade com Deus. Vai nos conectar com uma vida de união com Deus mais profunda. Ou seja, essa vida de união com Deus, é tanto que há uma comparação. Como é que a gente vai ter esses dons? Os dons são como se fossem essas antenas. Mas como é que essas antenas são ligadas? Pela oração. E a gente só vai ter, de fato, essas antenas ligadas pela oração se o Espírito Santo nos ensinar a rezar. Porque a gente não sabe rezar. Então o Espírito Santo vai nos ensinar a como rezar e a, de fato, rezar como convém, né? Então, Romanos 8 é, de fato, a escola da oração. Tanto que Jesus fala que virá um outro paráclito. O que é um paráclito? É um advogado, é um defensor, é aquele que está ao lado. O que é um advogado? É aquele que está ao lado para nos defender. Então, é aquele que vai dizendo assim, diga isso agora. O advogado é aquele que diz assim, ei, agora tu fala assim, se tu disser tal coisa, tu se ferra, né? Tu fica calado agora. Então, o ensinar a rezar é dizer assim, você vai pedir a Deus aquilo que agrada a Deus. Por isso que Jesus fala assim, tudo o que pedir em meu nome será dado. E por que ele vai dar tudo que a gente pede em nome dele? Porque a gente está pedindo segundo o Espírito Santo. Então a gente não vai pedir assim, Senhor, mata aquele meu vizinho que eu não gosto. Não, a gente vai pedir tudo o que agrada a Deus. Porque quem está pedindo em nós, quem é? O Espírito Santo. Por isso que ele vai dar tudo. Porque quem está pedindo é alguém que tem a mesma vontade que ele. Ou seja, a vontade do Espírito Santo é a vontade... Opa, fica até emocionado, foi o impacto do Espírito, né? É a vontade de Jesus Cristo, que também deve ser a nossa vontade. Muito bem. Marcos, você mais alguma coisa para colocar? Só para a gente ir já acompanhando para o encerramento, né? Como é que a gente pode cultivar e desenvolver os 7 dons do Espírito Santo no nosso dia a dia? Pronto. Pelo hábito da oração, a oração é um dom, então a gente tem que pedir, Senhor, me ensina a rezar como os discípulos pediram, né? Senhor, ensina-nos a rezar. Mas também, como um dom, esse dom está acompanhado de outra coisa, hábito. E hábito você tem que se habituar. Todo dia você tem que tirar algum momento do seu dia, 5 minutos, 10, 3, um tempo específico, para você se encontrar com Deus. A partir da oração, você vai vendo que tem coisas na sua vida que estão bagunçadas. E a partir daí você vai tentar resolver essa bagunça como? Se confessando, comungando, buscando a ajuda de pessoas mais experientes na fé. E daí que você vai buscando lutar contra o pecado, que esses dons vão aparecendo. Porque se tiver um monte de lixo no meio, o Espírito Santo ele não tem como trabalhar ali, ele é ciumento, né, Deus. Não vai ter como ter um trono para Satanás e um trono para Jesus dentro do meu coração. Ele vai dizer assim, meu filho, eu te amo muito, mas por favor, quebra esse trono que tem para ti ou para Satanás, que eu quero reinar nesse coraçãozinho, viu? Ele pode estar até sujo, mas ele tem que estar desocupado, que eu limpo o resto. Nem quente ou frio, né? Morno, eu vomito. Não pode ser o muro, porque o muro tem dono e o dono é o capeta, né? Justo. Muito bem, povo de Deus. Osés, eu quero que a gente possa finalizar esse momento. São 10h25, a gente tem o momento ainda do Evangelho, mais ou menos 25 minutos. E eu queria que você pudesse deixar a sua mensagem final. Se tem alguma dica, você está com um livro aí nas mãos, pode até fazer essa sugestão, né, de livro, né? O grande... Deixa eu colocar aqui na câmera 2 aí, o Grande Desconhecido, né? O Espírito Santo e seus dons, Antônio Royo Marim. É isso? Enfim, Osés, eu queria que você pudesse fazer o seu fechamento, se tem alguma coisa que não foi colocada, e agradecer pela sua oportunidade de estar aqui
né, pregando junto conosco. Muito obrigado desde já. É uma alegria estar com vocês. Uma pessoa que vive no Espírito é feliz, então faça o que São Boaventura, os outros santos falavam. O Espírito Santo ele vem onde ele é pedido, amado e desejado. Se você pedir todo dia o Espírito Santo, isso aqui não é uma receita mágica, mas faça isso. Você vai ver que a sua vida vai se transformar de fato. Isso aqui não é propaganda enganosa. Aqui não é uma receita de remédio. Aqui é uma oração infalível. Todo dia peça. É o que o Anderson até comentou, né, no início. Se as pessoas más que somos nós, a gente não vai dar coisas ruins para os filhos, imagine como fala Jesus. O Pai vai dar o Espírito Santo a quem o pedir. Então a melhor coisa para pedir a Deus o que é? O Espírito Santo. E por que nós não pedimos? Porque às vezes falta em nós humildade. Então sejamos humildes e peçamos todo dia. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu não estou com nada, mas tu está com tudo, então venha. Né? Muito bem. É isso. Em nome de Deus. Muito obrigado, Oséias. Como é que a gente pode te acompanhar na rádio também? Toda semana? Como é que é? De segunda a sexta, na Rádio Coirmã, né, capital do Caju, de 7 a 8 e meia. E pelo YouTube, Oséias Oliveira, que eu e minha irmã Kelly Patrícia fazemos, né? Tem um canal lá, Apóstolo dos Últimos Dias, e também um canal Oséias Oliveira. Muito bem, obrigado mais uma vez, Deus abençoe.